Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Hoje nós vamos entrar agora em Mateus capítulo 6, dando sequência ao nosso estudo sobre a ética cristã baseada no Sermão da Montanha, o famoso Sermão do Monte que Jesus ensina os seus discípulos. E hoje nós vamos dar uma boa adiantada, nós vamos ler e explanar 18 versículos desse capítulo, porque eles estão de uma forma ou outra conectada a um mesmo tema, digamos assim, a uma mesma proposta, apesar de que nós vamos ver coisas diferentes, mas nós vamos entender o que eu quero dizer ao longo do próprio estudo. Seja bem-vindo a essa aula, espero que você tenha acompanhado as aulas anteriores. Você chegou agora e começou a assistir a partir dessa aula. Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre a ética cristã. Então, nós começamos há uns 8, 9 vídeos atrás, começando de Mateus, desde os primeiros versículos, e muitas coisas já se passou nesse estudo, então recomendo que você volte lá desde o começo nessa série e possa acompanhar todo o estudo. Esse estudo está sendo devagarzinho, são 3 capítulos que nós vamos estudar nessa série, que é o 5, 6 e o 7 de Mateus, né? Nós não temos pressa, o importante é a gente compreender o que esse importante texto que pertence, inclusive, à literatura clássica. A literatura clássica inclui esse Sermão da Montanha como uma das coisas preciosas, né? Então, muitos livros já foram escritos baseados nesses 3 capítulos. Então, é de suma importância que a gente pare, realmente sente e estude cuidadosamente esses textos para que esses textos, a partir daquilo que Jesus nos ensina, molde a nossa forma de ser. Porque nós que somos cristãos temos uma ética, temos um dever e uma forma de viver no mundo. Pelo menos devemos ter. É isso que Jesus quer de nós. E aqui está sintetizado essa forma como o cristão deve viver no mundo, certo? Por isso que é importante, de fato, a gente ir devagarzinho nessa série para que a gente possa ter o melhor aprendizado possível. Se você já está aqui acompanhando e tem sido abençoado com esses estudos, eu peço que você nos ajude a divulgar esses estudos, compartilhando ele nas suas redes sociais, com amigos, com parentes, enfim, para que assim chegue a mais pessoas e outras pessoas sejam abençoadas também. Então vamos dar início ao nosso estudo, começando com a leitura de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. A leitura que eu faço aqui é na versão da Nova Almeida Atualizada, né? É uma versão muito gostosa de ler, com palavras fáceis de entendimento, então a tradução do texto já nos ajuda a compreender bastante coisa, né? Então, nosso texto começa assim: Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Ele continua dizendo a partir do versículo 5: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no seu quarto e, fechando a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhes pedirem.
Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfigura o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Nós vamos então abordar esse texto aqui devagarzinho para nós compreendermos o que Jesus quer nos ensinar. Mas antes, vamos pedir auxílio do Espírito Santo para que ele seja o nosso mestre e ele acenda uma lâmpada para que nós vejamos as suas verdades. Amém? Pai amado e querido, te peço, Deus, a tua ajuda e que a luz do Espírito Santo ele ilumine, clareie, Senhor, esses textos para que haja compreensão da nossa parte. Pois havendo compreensão, Senhor, há edificação, e havendo edificação, há transformação. É por isso que nós te pedimos auxílio e a tua condução nesse estudo, para que eu e os meus irmãos possamos compreender as tuas verdades e cresçamos em Cristo Jesus, cresçamos espiritualmente. Pedimos isso mais uma vez, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nos estudos anteriores, nós finalizamos, principalmente na aula anterior, o Mateus capítulo 5, onde o Senhor ele faz uma ênfase muito importante para que a gente venha a ser perfeito como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Então, ao exigir essa perfeição, o Senhor espera alguns comportamentos nossos. Também nas aulas anteriores, nós vimos o quanto a intenção é uma coisa muito importante, porque a gente pode estar pecando, às vezes, a partir da intenção, mesmo que não tenha feito certos atos. Por exemplo, quando o Senhor fala sobre a questão do adultério, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção cobiçosa para outra pessoa, você já está adulterando com ela. Ou seja, só na intenção já houve o pecado. Da mesma forma, não matarás, ele diz: eu, porém, vos digo, se você pelo menos disser ao outro, chamá-lo de louco, ofendê-lo, você também está cometendo um homicídio. Então, por conta da intenção, o Senhor já meio que diz assim, vocês estão praticando praticamente. Então, a ideia de tanto da intenção quanto da perfeição nos alerta para isso que Jesus agora está começando a dizer. Porque nós temos que, como pessoas que buscam imitar Deus, algumas disciplinas espirituais serão práticas nossas e seriam práticas do Senhor também. Só que não é só o fazer que é importante. Através dos textos anteriores e disso que o Senhor está querendo nos ensinar agora, ele vai mostrar também que as intenções ao fazer importam e importam muito. Porque se a gente tiver uma intenção errada, uma motivação errada, ainda que façamos certas coisas, elas serão anuladas diante de Deus. E isso é muito importante. Outra coisa que é importante dizer também é que aquilo que nós vamos ver aqui do que Jesus está ensinando, elas são coisas importantes a serem feitas e o Senhor não está dizendo se você fizer. Na verdade, está dizendo quando você fizer, ou seja, porque são coisas que nós temos que fazer. Só que ao ter que fazer, nós temos que fazer com as melhores das intenções. Então, baseado nessa pequena introdução, vamos para o nosso texto. Jesus já começa de forma já
enfática nisso que ele quer ensinar. O primeiro versículo aqui ele já vai ser a introdução e a síntese do que ele vai dizer, quando ele diz o seguinte: evitem praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão recompensa, né, não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Então Jesus ele introduz aqui. O que ele quer nos ensinar é o seguinte, que quando a gente for praticar nossa justiça, e aqui a justiça, ela tem um sentido de abranger o nosso agir correto, o fazer algo justo, ao fazer algo benéfico, ao fazer algo que é bom, né? Então, ao fazer essas práticas de justiça, de piedade, de qualquer coisa que sejam boas, essas coisas elas devem ser feitas de uma certa forma. E a forma como ele já está iniciando aqui e criticando é que a gente faça as coisas somente para serem vistos pelos outros. Por quê? Porque ele vai, no restante do texto, explicar que alguém faz assim ou um grupo faz isso. E esse grupo geralmente é o dos fariseus. Eles faziam essas coisas. Assim como os fariseus faziam, nós temos que fazer também. Só que os fariseus eram chamados de hipócritas. Eles faziam de forma errada. E a palavra hipócrita aqui tem um sentido de atuar, né? Eram pessoas que atuavam, é como se fossem atores. Eles encenavam aquelas coisas que faziam somente para serem vistos pelos outros. Somente para poder criar uma certa imagem, né? Que os exaltasse, os glorificassem. Que chamassem a atenção para si mesmos. Que colocassem os holofotes sobre eles e assim eles aparecessem para todas as pessoas e se exibissem. Se eles faziam isso naquela época que não tinha redes sociais, não tinha Facebook, não tinha Instagram, imagine se fosse hoje. Né? Hoje em dia tem essa prática também de tudo que as pessoas vão fazer, elas tiram uma selfie e postam para que todo mundo veja o que ela fez. Né? Então, eu estou falando aqui de ela fazer coisas nesses sentidos do que Jesus vai colocar para nós. Então, o texto já começa já dizendo o seguinte: evitem de praticar as boas obras. Vocês têm que praticar as boas obras, mas evite praticar essas boas obras diante dos outros para serem vistos somente. É isso que o Senhor está querendo. Então, se o final de Mateus diz assim, sede perfeitos, nós temos que agora, em Mateus 6:1, atentar para o cuidado de como, né, buscar essa perfeição. Que não seja de aparência, que não seja enganosa, que não seja hipócrita, mas que seja de verdade, com sinceridade e com melhor tais intenções. Porque quando a gente perde de vista que o que nós fazemos é para Deus, a gente não se preocupa em agradar a Deus, a gente se preocupa em agradar as pessoas para receber o aplauso dessas pessoas, para receber delas, né, elogios, para serem premiadas. Né? As pessoas gostam muito de prêmios, né? Honra ao mérito, de colocarem na parede lá a premiação que recebeu por alguma coisa feita. Quando a pessoa busca isso e esquece de que todo o serviço cristão que ela faz, toda a beneficência, toda a prática de espiritualidade que ela faz, quando ela esquece que é para Deus, então Deus não a recompensa. É isso que o texto também vai dizer. Aqui o texto fala 6 vezes, 7 vezes, na verdade, a palavra recompensa, porque é uma coisa interessante já de a gente observar isso. Outra coisa que é importante dizer também, antes de a gente continuar, é que tudo que a gente faça, ainda que seja muito, o Senhor Jesus ele diz para nós que, na verdade, tudo que a gente faz não é o suficiente. Ainda que a gente faça muita coisa, ele diz assim, vós sois servos inúteis. Nós temos que reconhecer que somos servos inúteis, como está lá em Lucas 17:10. Porque ele lá diz o seguinte, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei, somos servos inúteis. Por quê? Porque tudo que a gente faz é baseado naquilo que já se espera de nós da parte do Senhor e da parte da sociedade. Se já é esperado, então a gente não está fazendo nada mais. Então, se a gente faz só o que nos mandam, nós somos servos inúteis. O Senhor sempre espera que a gente faça algo mais e muito melhor, com as melhores das intenções, para poder, assim,
não ser chamado de um servo inútil. Então, quando você faz muitas obras, se você é uma pessoa muito ativista, que faz muita coisa na igreja, para Jesus e tal, na missão, qualquer coisa desse tipo assim, não se glorie, porque o Senhor está dizendo o seguinte: ainda quando você faz tudo o que se espera, tudo o que é ordenado, ainda assim somos servos inúteis, né? Então é outra coisa que nós precisamos deixar bem claro. E aí, baseado nessa compreensão de que nós temos que fazer sim, né, as práticas da justiça, mas temos que ter cuidado de como a fazemos, então nós vamos ver 3 exemplos de Jesus aqui que está baseado nos serviços judaicos, né? Segundo os ensinamentos dos rabinos, o judeu demonstra o seu amor para com Deus através de 3 desempenhos, que era a beneficência, ou dar esmolas, a oração e o jejum. Nessas 3 coisas estavam, não era só isso, claro que eles faziam muito mais coisas, mas nessas 3 estavam sintetizados toda a prática da justiça deles. Então é baseado nessa compreensão que Jesus tem dessa prática da justiça judaica, é que ele vai trazer essas 3 coisas para nos ensinar, ou como qualquer coisa que nós venhamos a fazer, tenha que ser feito com um certo cuidado. E aí nós vamos ver essas 3 agora. Então ele vai dizer o seguinte a partir do versículo 2: Quando, pois, vocês, ou você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para ser elogiados pelos outros. Jesus começa já dizendo o seguinte: olha, a esmola é uma coisa que deve ser feita. Então, quando, né? Não está dizendo se você der esmola, né? Está dizendo, então, quando você, pois, der esmola, né? Não fique tocando trombeta nas sinagogas. Aí aqui eu quero trazer para você um contexto de como é que funcionava na antiguidade, entre os rabinos, entre os judeus em especial, né? A beneficência judaica costumava dar muitas esmolas, né? O judeu era uma pessoa de dar muita esmola, de serem filantropos, digamos assim. E esse doador, ele era meio que forçado a essa generosidade e ter de fazer essas doações em público. Então eles iam para as sinagogas para fazer essas doações em público. Através dessa prática pública da doação, existia um aspecto de publicidade em tudo isso, né? E aí o que acontecia? Pelas ofertas, eles mediam-se o grau de religiosidade, né? Ou o grau de justiça de cada judeu. E aí, como é que eles faziam para poder gerar esse grau e até para poder meio que forçar essa generosidade das pessoas? Então, eles organizavam o dia de doações, geralmente isso feito nas sinagogas, né? E aí, após o culto na sinagoga, cada um levantava e dizia qual era a quantia que queria ofertar, né? Quando havia uma doação muito vultosa, muito grande, o doador era chamado para se sentar perto do sacerdote ou do rabino. Por quê? Se ele estava dando um volume muito alto, ele tinha e recebia um lugar de honra para se sentar, né? Ou seja, então, muita gente acabava por conta disso, doando para ser visto. Porque quando ele doava uma quantia alta, ele dizia essa quantia alta em público para todos ouvirem, e ainda por cima era colocado no lugar de destaque para sentar. E era justamente o que muitas pessoas queriam. As pessoas gostam de sentar em lugares de destaque, as pessoas gostam de serem vistas pelos outros, né, de ser reconhecida em alguma coisa, né? Só que ainda tinha mais uma coisa, né? A pessoa que era responsável pela a ordem litúrgica ali daquele momento da sinagoga, quando ele ouvia esses valores altos que alguém estava dando, dava uma ordem para alguém tocar uma trombeta também. Isso a fim de chamar a atenção tanto das pessoas como também dos seres celestiais, porque eles têm uma crença muito grande, claro, né, como nós cristãos também temos, de que os seres celestiais também estão olhando a gente. E então eles tocavam essas trombetas para chamar a atenção das pessoas e dos seres celestiais de que ali alguém estava fazendo uma oferta especial, dando uma esmola especial.
para que eles recebessem também favores dos seres celestiais. Então, esses fariseus, os judeus de forma em geral, quando dava essas esmolas, ele tinha geralmente essas duas intenções: serem vistos e elogiados, ter um lugar de destaque e, ainda por cima, receber beneficência, ou seja, receber recompensas celestiais por aquilo que eles estavam fazendo. E aí é que Jesus trabalha essa questão. Quando, então, alguém faz uma beneficência, quando alguém dá esmola, né, com essas intenções de ser reconhecido publicamente, Jesus já está dizendo que isso já é recompensa. O elogio, o reconhecimento, o lugar de destaque, essa publicidade toda que é gerada para a pessoa, isso já é a recompensa dela. Ela não vai ter recompensa celestial. É isso que o Senhor está querendo dizer. Por isso que ele diz: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Né? Então, isso aqui é o que Jesus está criticando. E o que é que Jesus quer que a gente faça? Aí ele vai dizer, né? Mas ao dar esmolas, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então o Senhor, ele critica o modo errado de fazer, e agora ele está dizendo quando você der esmola, porque você tem que dar esmola, isso faz parte da sua espiritualidade, faz parte da fé. O Senhor se agrada de quem dá esmola, né? Tem até texto que diz que quem dá esmola empresta a Deus. E você vê, por exemplo, ali um testemunho, né, bíblico a respeito de uma pessoa que dava esmola, que era o Cornélios, lá em Atos capítulo 10, né? Pelo fato de ser uma pessoa próspera e dar bastante esmola, isso era visto diante de Deus, a ponto de Deus querer que essa pessoa fosse salva, e envia, né, envia um anjo depois, e o anjo chama, né, manda chamar Pedro para que ele possa ouvir o evangelho, ter fé e ser salvo, dado o fato de que Deus foi chamado a atenção, né, pelo fato de que isso me fazia essas beneficências, né? Então, baseado nessa questão do dar a esmola, agora o Senhor está dizendo assim: a forma correta de fazer é que você faça isso diante de Deus somente. Então, você, se quer ajudar alguém, se quer dar uma esmola, né, não faça isso para ser visto pelas pessoas. Não faça isso para chamar a atenção das pessoas, para que os outros te elogiem e te reconheçam como uma pessoa generosa. Na verdade, vá lá e dá para a pessoa mesmo, sem alarde, sem chamar atenção, sem fazer selfies, sem nada disso. É isso que o Senhor está querendo. E aí ele diz, né? O nosso Pai que vem em secreto, o nosso Pai que sabe todas as coisas, ele que é onisciente. Nosso Pai não precisa de trombetas. A gente não precisa chamar a atenção de Deus com uma trombeta, né, para que ele volte os seus olhares para a gente, né, quando está dando esmola. Não. O Senhor, ele é onisciente. Ele tem conhecimento de todas as coisas. E o próprio ato de dar uma esmola com a intenção de realmente ajudar a pessoa que está passando por necessidade, isso já é a trombeta. Isso já faz com que Deus volte a atenção para a gente, né? Sem alarde, sem publicidade, sem nada disso. E é isso que o Senhor está querendo nos ensinar. Porque a nossa prática de justiça, ela não é para nossa glória, né? Ela tem que ser para a glória de Deus sempre. E uma demonstração, né, da nossa fé. Quando damos esmola, quando praticamos esse tipo de prática de justiça, isso é uma entrega e um fruto da nossa fé. Porque aqueles que têm fé imitam o Senhor. E quem imita Deus ama o próximo, ajuda o necessitado, acolhe o aflito, o angustiado, a pessoa que passa realmente por situações difíceis e que precisa de ajuda. Paulo fala lá aos Gálatas, no capítulo 6, que nós temos um dever de carregar cargas um dos outros, de ajudar os outros nas suas caminhadas. E quando a gente fizer isso, não é só para receber recompensa, não é só para poder cair na graça das pessoas, receber alguma posição ou prêmio, pois não.
tem que fazer isso pela própria pessoa, com a intenção correta. Ele chega a dizer aqui que aquilo que uma mão faz, a outra não saiba. Como ele diz aqui, né? Ao dar esmola, que a sua mão esquerda não ignore o que a mão direita faz. Ou seja, está dizendo aqui que você não precisa nem ficar refletindo muito sobre essa questão que você fez, no sentido de achar qual o benefício que vai ser disso. Não, nem pense nisso, né? A esquerda não saiba o que a direita fez. Porque que o importante mesmo é o ato da esmola em si. É ter ajudado outra pessoa. É ter melhorado um pouquinho, ainda que seja pequeno, mas ter melhorado um pouquinho a vida do outro, né? Então é isso que é importante, né? Agora eu quero esclarecer uma coisa também importante. A nossa Igreja Presbiteriana Independente no Brasil, durante esse tempo de pandemia, tem feito muitos trabalhos de ações sociais, beneficência, doação de alimentos, enfim, fez muitas obras disso. E era necessário que a gente registrasse isso, né? Tirasse fotos, postasse nas redes sociais. Só que as fotos de entrega de alimentos e das outras beneficências que foram feitas, elas eram como prestação de contas somente. O que eu quero dizer com isso? Anos atrás, quando houve uma enchente em Santa Catarina e houve doações do Brasil inteiro para ajudar muitas famílias que perderam tudo na enchente, né? Houve ali muita corrupção. Pessoas que estavam organizadas, pessoas de prefeituras, né, de serviços sociais, estavam organizadas para separar, fazer triagem das doações e entregar para as famílias, eles mesmos pegavam coisas boas para eles mesmos, né? Então aquilo gerou no Brasil inteiro muita indignação e muita desconfiança. As pessoas hoje em dia, quando elas vão ajudar através de uma instituição, elas desconfiam bastante se a doação dela está sendo bem empregada. Então nós como igrejas precisamos ser transparentes, prestar conta daquilo que nós fazemos e as pessoas verem, né, quem foi o doador, né, verem que foi empregado corretamente o recurso. Então quando a igreja tira uma foto e registra, né, isso nas redes sociais, isso é para mostrar como está sendo aplicado o recurso. Não é para chamar a atenção da igreja, para a igreja, não é para dizer, ó, tá vendo essa igreja é boazinha, tá vendo essa igreja é melhor, ela faz o que os outros não fazem. Não, não é nada disso. A intenção é somente prestar contas, né? Porque isso é um dever. Mas individualmente, cada um de nós, quando fazemos uma doação, quando fazemos uma beneficência, ajudamos alguém, que a gente faça isso sem segundas intenções, sem nenhum interesse envolvido por trás, mas que a gente faça com a melhor das intenções, e a melhor das intenções é ajudar o outro, nesse caso, né? É isso que o Senhor nos ensina. O próximo ensino, que vai na mesma linha, tem a ver agora com prática da espiritualidade, né? Porque o dar a esmola é ajudar o próximo, né? Agora, quando eu vou orar, é uma relação minha com Deus. E que isso fique claro, né? Quando eu dou esmola, eu estou ajudando uma pessoa específica. E aí não precisa os outros ficarem sabendo disso. Quando eu estou orando a Deus. Da mesma forma, os outros não precisam ficar sabendo disso. Então, o Senhor vai ensinar o seguinte, ó. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, né? Então, da mesma forma, o Senhor está criticando aqui a intenção errada. A oração, ela é uma ordenança bíblica, é algo que a Bíblia dá muita ênfase que nós venhamos a fazer bastante. A oração, inclusive a oração sem cessar, né? Orar é importante, mas também a gente atentar de que essa oração é para Deus, não é para as pessoas. Os judeus, da mesma forma, assim como das esmolas, gostavam de chamar a atenção para si de que eles eram pessoas boazinhas, filantrópicas e generosas, na oração também eles tinham essa mesma coisa. Então eles tinham algumas práticas interessantes. Por exemplo, os judeus eles estipulavam horas durante o dia para a oração, né? E aí o que acontece? Você está trabalhando, né? Digamos que seja um judeu, você está trabalhando, e aí
dá a hora de você fazer a oração da manhã. Tem a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite, né? Então, você está trabalhando, está na rua, e aí deu a hora da oração. O que acontece? A pessoa vai parar naquele momento, naquele lugar onde ela está, e vai fazer a sua oração pública, para cumprir uma ordenança de orar durante aquele tempo, naquela hora, né? E isso fazia com que chamasse a atenção das pessoas. Isso fazia com que, né, os outros olhassem para ela e dissessem, está vendo? Olha, esse é um fiel, esse é um piedoso, esse é uma pessoa que está orando em público, né? Então, ele fazia isso mais para chamar a atenção. É diferente, por exemplo, tem pessoas que, e quase todo cristão faz isso, quando ele vai comer, quando ele vai começar a comer alguma coisa, se ele estiver num restaurante, por exemplo, ele tem a prática de dar uma ação de graças, né, a Deus ali por conta daquele alimento que vai comer. Então, essa oração ali rápida, né, de ação de graças pelo alimento, ela não tem nada demais, desde que não seja para chamar a atenção, para dizer para os outros do restaurante, tá vendo? Eu sou crente, eu sou uma pessoa fiel, eu sou uma pessoa grata a Deus, eu sou uma pessoa mais piedosa, e então eu oro. Não tem que chamar a atenção. Inclusive, essa oração pode ser feita até em espírito ali. Se você quiser fechar o olho rapidamente, pode fechar, mas talvez nem precisar fechar o olho seja necessário. A Bíblia fala muito de orações que Jesus fez ao público, ele voltando os olhos para o céu, ou seja, de olhos abertos. Uma oração rápida que ele fazia, né? A condenação aqui não é se está orando em público ou não. A condenação aqui principal é se a pessoa está orando para chamar a atenção, para mostrar que é espiritual mais do que os outros. É essa que é a condenação. Porque Jesus orou em público várias vezes. Pedro orou em público várias vezes. Paulo tem registros de ter orado em público também, lá em Atos. Então, a oração pública ela não é uma crítica, né? E não é algo de errado em si, mas o chamar a atenção é que é. Aí por isso que Jesus ele traz essa questão de que o ideal é que você ore em secreto, né? Não tem necessidade de orar publicamente, né? Principalmente tipo assim, a oração não tem que ser alguma coisa rápida também, né? A oração ela tem que ser aquele momento que você para realmente, se dedica a um tempo de intimidade com Deus, de diálogo, de conversa, de abrir o coração diante do Senhor. E o ideal disso é fazer secretamente. E aqui é interessante porque quando o Senhor diz assim, a partir do versículo 6, né? Mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore a seu pai que está em secreto, e o pai que vê em secreto lhe dará a recompensa, né? A palavra secreto aqui, a palavra quarta aqui, no original, ele tem o sentido de ser aquela dispensa de alimento. É interessante isso porque na antiguidade, a, a casa de um judeu geralmente ela não era tão trancada assim, mas tinha um cômodo da casa que era trancada a chaves e nem janela tinha, que era um lugar realmente mais seguro, um lugar assim que realmente está bem trancado e protegido. E era a dispensa. A dispensa ali aquele lugar de um quarto de suprimentos, vamos colocar assim, uma salinha de suprimentos, das compras né, de alimentos que as pessoas fazem. Então, esse espaço ele geralmente era trancado, esse espaço ele era o mais escondido da casa, onde só os donos da casa podiam ter acesso a eles. Jesus está trazendo essa expressão desse quarto de suprimentos, esse lugar escondido, para ser para dar o exemplo do lugar onde você deveria estar orando, que será aquele lugar onde está só você e Deus mesmo. É o lugar de intimidade que você vai ter com Deus, onde ninguém vai te atrapalhar a sua oração, onde você não vai estar tirando ou chamando a atenção de ninguém, né? Então, Jesus traz essa figura de linguagem do espaço do quarto dos suprimentos, lugar mais protegido, mais guardado, lugar mais secreto, para que assim você possa estar buscando o Senhor e só Ele somente. Por quê? Porque Deus, ele, como já falei antes, ele é onisciente.
e ele também é onipresente. Ele vai estar com você no quarto, né? Eu gosto da expressão quarto de escuta que alguns usam, né? Aquele quartinho onde você é o seu espaço de oração, onde Deus vai estar te escutando e você vai estar escutando Deus, né? Porque uma oração boa é uma oração que busca o diálogo com Deus. E aí você leva a Bíblia junto para esse quarto de oração, onde você vai ler a Bíblia, orar a Bíblia e conversar com Deus através de um texto sagrado, né? Onde você vai meditar na palavra para ouvir Deus falando também. E a gente precisa treinar os nossos ouvidos espirituais para ouvir Deus. A oração, ela às vezes passa a ser muito só essa questão do monólogo, onde só você fala para Deus e quando você diz amém, se levanta, vai embora, né? E que Deus responda todas as suas orações. Fica aguardando para que Deus responda todas as suas orações. Mas a oração tem que ser diálogo também. Porque o Senhor pode, ali mesmo, na oração, já te responder muitas coisas. Mostrar caminhos, né? Dizer o que espera de você. Te dizer o que fazer diante daquilo que você está pedindo, diante daquilo que você está sofrendo. Então, o diálogo é muito importante. O Senhor fala conosco, Ele fala, Ele fala. Mas é que às vezes nós estamos com nossos ouvidos espirituais muito treinados. A gente precisa treinar, né? E fazer isso em secreto. Ter essa intimidade, essa conversa franca, esse diálogo gostoso com Deus, né? Isso é recompensador. Por outro lado, o Senhor disse que se você faz a oração pública lá para ser visto, para ser elogiado, como os fariseus hipócritas faziam, pelo fato de você já estar sendo elogiado por ser o espiritualista, por ser uma pessoa muito espiritual, isso já é sua recompensa. Deus não te deve mais nada. Toda vez que a gente faz alguma coisa para ser visto pelos homens e eles nos recompensam com reconhecimento, elogio, qualquer outra coisa, Deus não fica nos devendo nada. Porque a gente fez para as pessoas. E as pessoas já nos recompensaram com elogio, né, com reconhecimento, com qualquer outra coisa. O Senhor já não nos deve nada. Você prefere receber uma recompensa dos homens ou uma recompensa do próprio Deus? Se você espera receber uma recompensa do próprio Deus, então faça para Ele, para somente Ele ver, para que Ele, ao olhar para o teu coração, Ele veja as melhores das intenções, né? Então isso serve tanto para dar esmola quanto para oração, mas serve também para o jejum. Mas antes de falar no jejum, quero ainda deixar duas coisas. O Senhor Jesus vai ensinar aqui a oração do Pai Nosso. E como a oração do Pai Nosso exige um certo cuidado, uma avaliação mais pausada, com mais calma, então quero deixar para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos tratar só da oração do Pai Nosso, né? Para que a gente possa ter uma aula só sobre essa oração e estudar ele com mais calma. Outra coisa que eu quero deixar claro também é quando Jesus fala aqui da questão das vãs repetições, porque a oração de muitas pessoas, às vezes ela passa a ser uma espécie de tagarelice. Eu acabei de dizer que a boa oração é a do diálogo, né? E quando é do diálogo, ela não tem tagarelice, não é um muito falar, né? Não é um muito repetir diante de Deus. E aqui o Senhor, ele meio que está condenando aquilo que é chamado de ladainha. A ladainha é aquela oração repetitiva várias vezes, inclusive dentro da própria oração. Porque uma coisa é eu pedir várias vezes de Deus a mesma coisa, né? Por exemplo, o Senhor ensina a gente insistir, né, diante de Deus, orando a Deus, pedindo a mesma coisa. Aí ele dá o exemplo daquela mulher, da viúva pobre e o juiz iníquo, em que ela insistentemente batia na porta da casa dele, insistia com ele para que ele fizesse justiça para ela. A causa dela era a mesma, em toda a insistência que ela fazia, a causa era a mesma. Da mesma forma nós podemos fazer com Deus. O que Jesus está condenando aqui é a vã repetição na mesma oração.
e vira uma oração automática, sabe? Quando você repete sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa ali, e aquilo não é um diálogo, aquilo não é um encontro de intimidade com Deus. E é isso que ele está condenando. Porque essa prática já existia também entre os judeus. Entre os judeus, eles tinham algumas orações específicas que eles tinham que orar daquela forma. Não existia espontaneidade na oração. Não existia originalidade na oração. Já era uma oração prescrita por alguém, né? E eles só faziam repetir. E ainda existia nessa questão, ela tinha que ser feita 3 vezes na mesma oração. Por exemplo, eu tinha uma oração lá e eles faziam 18 petições. Na mesma oração, 18 petições. E eles tinham que orar 3 vezes na mesma oração essas 18 petições. Que é muito mais, por exemplo, do que a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela só tem 7 petições, né? E é muito menor do que o número de oração judaica que eles tinham como prescrita para o povo orar, né? E aí eles tinham que fazer 3 orações na mesma oração, com essas 18 repetições, e 3 vezes ao dia, ou seja, eles oravam 9 vezes as 18 petições, né? Era isso mais ou menos que eles faziam. Então virava uma ladainha, que ele virava um negócio memorizado, não tinha, né, como eu falei, espontaneidade na oração. E se não tem espontaneidade, se não tem o diálogo, né, se não tem a conversa com o Senhor, então o Senhor está dizendo que, né, isso é vão. É um sacrifício de tolo esse tipo de oração. Porque a boa oração é, como eu falei, é o diálogo. Por exemplo, você pensa que você está passando uma dificuldade, está passando um problema sério, e aí você vai atrás de um amigo, de uma amiga, e conversa, né? Você desabafa com essa pessoa, dizendo para ela o problema que você está passando, aquela coisa toda. Esse mesmo tipo de conversa que você tem com um amigo, quando você expressa as suas dores, seus sentimentos, quando você expressa a dificuldade que você passa, faça isso também diante de Deus, né? Pela fé, né? Imagine, porque de fato Deus, né? Deus ele está conosco. Quando a gente ora ao Senhor, Deus está conosco. E a gente tem que ter essa fé, né? De que o Senhor nos ouve. Mas também tenha o exercício imagético de imaginar o Senhor sentado ao seu lado. E aí, se ele está sentado ao seu lado, converse com ele, como você conversa com um amigo, onde você se abre, né, para essa pessoa. Se abra também para Deus. E aí evite as repetições, evite essas ladainhas, essas tagarelices, né? E faça uma conversa franca com o Senhor. Essa é uma oração, ela é uma oração restauradora, uma oração franca, sincera, é um tipo de oração que o Senhor ouve e um tipo de oração que você sai melhor dela. É como se você tirasse a sua carga e desse para o Senhor. Que é isso que Paulo vai dizer, né? De fato, né? Quando a gente fizer orações com súplicas, ele fala também de a gente, né, colocar aos pés do Senhor nossos problemas e lá deixar. E que Ele cuide, né, desses problemas por nós, né? Então é isso que o Senhor está querendo nos ensinar. Ele está querendo nos ensinar que a gente evite as ladainhas, as tagarelices. Em nenhum momento o Senhor está condenando a oração incessante, né? De a gente orar sem cessar, mesmo porque orar sem cessar é uma ordenança bíblica para nós, que é a gente manter esse espírito de oração, né, constante, de constante intimidade com o Senhor. A gente pode permanecer o dia inteiro assim, inclusive, quando está trabalhando, quando está fazendo alguma coisa, ter aquele tá em espírito com o Senhor, em bate-papo, em conversa, né, com Ele, conversa, falando para Ele as coisas do nosso dia, pedindo direção de alguma coisa, né, intercedendo por alguém. A gente pode fazer isso durante o dia inteiro. Imagine o tipo de vida que a gente não teria, de intimidade que a gente não teria com o Senhor, se a gente permanece em espírito o dia todo, né, em oração com o Senhor. Pense nisso e faça isso, né? Aí agora sim, né, o Senhor vem para a terceira parte. Então, da mesma forma que a nossa esmola, ela tem que abençoar a pessoa especificamente, não é? E isso não chamar a atenção de outros,
vai chamar a atenção de Deus somente. Assim como a nossa oração não tem que chamar a atenção de ninguém, porque é uma oração de intimidade com Deus. Da mesma forma, agora o Senhor está trabalhando a questão do jejum, né? E aí ele vai falar sobre isso a partir do versículo 16, quando ele diz o seguinte: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfigura o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, os judeus tinham essa prática do jejum, eles tinham dois jejuns durante o ano que eram chamados de celebração solenes, né? Que era aquela que era uma convocação nacional, onde nacionalmente todos eram convidados, todos os judeus eram convidados para orarem. Essas convocações solenes era o dia da expiação, que era um dia onde a nação inteira fazia jejum e praticava sacrifícios, né, holocaustos, para perdão de pecados. E tinha também o dia 9 de Abib, que era uma outra data de jejum, né, que eles eram praticar, que era um momento de recordação da destruição do templo. O templo foi destruído 2 vezes e aproximadamente na mesma data que é o 9 de Abib, né, que é um mês judaico. Então, o povo era convocado também para que nesse dia, né, eles fizessem um jejum recordando a destruição do templo, né? E assim, aí o que eles faziam? Quando eles faziam esses jejuns, tanto os nacionais quanto os individuais e particulares, eles tinham a prática de se vestir com panos de saco, né? Colocar cinza sobre as cabeças deles e ficarem com aquele aspecto triste, né? Para que todos soubessem que eles estavam jejuando, né? Isso chamava a atenção das pessoas. E, de fato, né, se você está com o seu corpo, né, sujo de cinza, se você está com roupas de pano de saco, né, claro que vai chamar a atenção das pessoas. E aí o Senhor está dizendo aqui que as pessoas, quando fazem isso para chamar a atenção dos outros, a recompensa é ter chamado a atenção dos outros. Diante de Deus, não tem mais recompensa nenhuma. E uma vez feito isso, aí o Senhor vai dizer: mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Sempre Jesus termina, né, com essa mesma frase, né? O Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, o que o Senhor espera desse que pratica jejum, que essa pessoa ela tenha uma prática de intimidade com Deus no jejum, que seja para Deus ver, porque a prática do jejum é uma prática de humilhação. A prática do jejum é uma prática de sacrifício pessoal, onde você sacrifica o seu corpo por alguma coisa, né? Se você está passando por um momento muito difícil, você jejua a Deus pedindo uma graça dele. Se você está arrependido, né? Se você fez algum pecado, se arrependeu profundamente, aí você pratica esse jejum para poder receber a graça e o perdão de Deus, né? Enfim, a prática do jejum ele pode ser por vários motivos, e desde que a gente tem que só analisar se esses motivos são nobres diante de Deus, se elas condizem com a palavra de Deus, se são coisas que Deus aprova, né? Que você de fato esteja dedicando esse jejum ao Senhor. E aí, se você está fazendo alguma coisa nobre, alguma coisa que está em concórdia com as Sagradas Escrituras, com a vontade de Deus, quando você faz o jejum tem que ser para Deus somente. Então, em vez de fazer como os judeus faziam, que era colocar cinza sobre a cabeça, né, se vestir de pano de saco e desfigurar o rosto, aquela coisa para todo mundo ficar sabendo, na verdade diz o seguinte: olha, tome banho, né? Porque ele fala aqui de ungir a cabeça com óleo, aquelas coisas, né? Mas a ideia é mais ou menos o seguinte: tome banho, pinte o cabelo, passe perfume no corpo e sorri para as pessoas, né? Sorri para as pessoas, porque as pessoas não precisam saber que você está em jejum. O sacrifício pessoal que você está fazendo é Deus que tem que ver. Se é de Deus que você espera receber a bênção, somente Deus veja
É isso que o texto está querendo nos ensinar, né? E aí tem uma coisa que é interessante. Você pode perguntar assim, mas vem cá, eu estando com um sorriso no rosto, tomado banho, perfume, aquela coisa assim, mas se eu estiver de fato triste, né, e meu jejum for por uma situação que eu estou passando muito triste, eu não vou estar fingindo? Na verdade, não. Porque a ideia do fingimento é você querer enganar os outros. Você não vai ter que enganar ninguém. O que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: é que os outros não precisam saber daquilo que você está fazendo em intimidade, né, para Deus. Enquanto você sorri para as pessoas, para que as pessoas, né, você não chama a atenção das pessoas por conta do que você está fazendo, você está chamando a atenção de Deus. E um coração quebrantado e contrito, uma pessoa que se humilha, uma pessoa que se sacrifica, né? Um jejum, se abstendo de alimentos, de alguma coisa, o Senhor vê. E o Senhor abençoa, o Senhor recompensa, o Senhor atende a essa pessoa, né? Então, é para Ele, então que só Ele saiba. Ele te oculte aos outros para que Deus veja. É essa que é a ideia, né? E aí tem uma coisa que é interessante, porque assim, quando a gente sorri para os outros, mesmo a gente estando triste e o nosso jejum ser para alguma coisa difícil que a gente esteja passando, mas a nossa alegria diante dos outros, isso na verdade revela fé. Isso na verdade revela que a gente acredita e confia totalmente no Senhor. A gente acredita de que Ele está conosco nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades, que não nos desampara, pelo contrário, Ele nos ampara, nos ajuda, nos socorre. No tempo oportuno, né, o choro vira alegria. Então, é isso que a gente transparece quando aformoseia o rosto, alegra o rosto, sorri para as pessoas no meio da dificuldade, né? E isso, né, é recomendado inclusive pela Bíblia. Tiago, o apóstolo, fala isso no capítulo 1 da sua epístola, diz assim: está passando por provações, está passando por tribulação, né? Tende isso por motivo de grande alegria, o passagem por diversas provações, né? Então eu sempre brinco, né, dizendo assim: se você está passando por tribulações, está passando por provações, faça um churrasco e convide os amigos, né? É, eu brinco dizendo isso, né, baseado nesse texto, né? Tende por motivo de grande alegria o passagem por diversas provações. Por quê? Porque a alegria, ela é uma expressão daqueles que confiam no Senhor no meio das dificuldades. Daqueles que entregam para Deus e descansam em Deus, né? Diante dessas dificuldades. Então, nós vemos aqui nesse texto, né? Mostrando para nós essa questão, que nós temos que fazer certas coisas como prática de justiça, como imitadores de Deus, como aqueles que buscam ser perfeitos, como é perfeito nosso Pai que está no céu, mas que a gente toma cuidado ao fazer essas coisas para que essas coisas sejam realmente para Deus, com a melhor das intenções, em secreto, para receber do próprio Deus, né, a recompensa. Porque quando fazemos isso para os outros verem, com a intenção de receber somente elogios, né, o Senhor não fica nos devendo nada. E aí a gente não pode esperar nada da parte do Senhor. Então, fazer as coisas é importante, fazer prática de justiça, como dar esmolas, oração, jejum e qualquer outra coisa a mais, né? Elas são importantes e tem que ser feito com a intenção certa. Fazer a coisa certa com a intenção certa. Porque fazer a coisa certa com a intenção errada é considerado nulo diante do Senhor. Espero que você tenha entendido essa lição, né? Na próxima lição, como eu falei, nós vamos trabalhar a oração do Pai Nosso, que está aqui no meio do nosso texto, né? Para que a gente dedique um tempo melhor para ajudar só essa passagem. E daquilo que nós falamos, se você ficou com alguma dúvida, se você quiser fazer qualquer comentário a respeito disso, use aqui a parte de comentários, tanto do YouTube quanto do Facebook. E assim, se for uma pergunta, a gente vai buscar responder. Se for uma contribuição, a gente agradece para que, né, assim a gente aprenda todos juntos. Que Deus abençoe e até a próxima aula.